Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, a série O Livro de Daniel, capítulo 10, Anjos em Guerra. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, ok? E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, venho aqui hoje gravar mais um vídeo para todas as pessoas deste mundo, meu Deus. Todas as pessoas, nações e línguas, para que eles possam aprender sobre o livro de Daniel, sobre esta profecia, que o livro de Daniel não é assustador e sim é esperança. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa apresentar toda essa lição para todas as pessoas deste mundo. Por isso, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Daniel, capítulo 10. A visão de Daniel no rio Tigre, ou anjos em guerra. Vou começar a ler primeiro a passagem aqui na Bíblia Sagrada. Capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram essas 3 semanas inteiras. Depois eu continuo. Vamos ler aqui algumas passagens que cara da serva do Senhor Ellen G. White relatou. Mas primeiro, falar sobre as granulações. Quero falar sobre o ano, né? Que ele foi no ano 536, 535 e 500, entre 535 e 536 a.C. E Daniel tinha mais de 90 anos. O cara já era um ancião, o cara já era velho. Cara, desde o capítulo 5, que ele revelou a escrita na parede lá, cara, com a queda de Babilônia, ele já tinha mais de 80 anos. Então, cara, se passou aí mais de 10 anos daquele episódio e agora ele está com mais de 90 anos. E no livro Seventh-day Adventista Bíblia e Comentário, no volume 4, na páginas 752 e 753, ela diz: as 4 visões encontradas no livro de Daniel tratam da luta entre as forças do bem e as forças do mal nesta terra, desde o tempo de Daniel até o estabelecimento do reino eterno de Cristo, já que Satanás usa os poderes da terra ou reinos em seu favor para se opor ao plano de Deus, e na tentativa de destruir o povo de Deus, e estas visões apresentam estes poderes, através dos quais ele tem estado mais ativo. Quer dizer, é um capítulo que era de guerra, né? Que era entre as forças do bem e as forças do mal. No livro Exaltai-o, na página 290, ela diz: o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte neste conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Quer dizer, ninguém pode, né? Cara, ninguém deve, cara, ficar em terreno neutro, né? Cara, ninguém pode ficar.
Vamos continuar aqui. Primeiro eu vou falar aqui, que era sobre a tradição bíblica, né? Aquela tradição bíblica requeria um jejum de 3 dias, mas Daniel multiplica por 7. Ele ora e jejua por 21 dias. Quer dizer, que ele falou que não colocou nenhum manjar desejável, né? Que ela não ungiu nenhum óleo e que ele não comeu carne alguma, né? Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz, e o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Quem é esse anjo? O que relatou João em Apocalipse? Não é o mesmo? Daniel relatou mesmo no capítulo 7. Não é o mesmo que quando ele viu, no juízo investigativo, lá, do céu, que teve a visão no capítulo 7, sobre o Filho do Homem. É a mesma característica, é Jesus. Jesus é esse anjo que apareceu ali, no rio Tigre. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Já vou ler o versículo 10. No livro Profetas e Reis, na página 279, ela diz: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionar-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Quer dizer, demandam nossa especial atenção. Por isso que eu falo, que o livro de Daniel e Apocalipse tem que ser estudado, tem que ser lido, tem que dar atenção, porque está falando de profecias. Pontos a considerar deste capítulo. Os últimos capítulos de Daniel 10, 11 e 12 constituem uma unidade literária. O terceiro ano de Ciro é de 535 a 536 a.C., 2 anos depois do capítulo 9. Daniel está com cerca de 90 anos. Parte do povo de Israel voltou para Jerusalém sob a liderança de Sesbazar. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso 8. Daniel não foi talvez pela idade avançada, mas ficou cheio de esperança de qual Israel se recuperaria novamente, e a cidade e o templo fossem reconstituídos. A situação não era boa em Israel. Os samaritanos impediam a reconstrução do templo e mandavam relatórios políticos falsos para os líderes do reino. Isso está em Esdras e Neemias. As más notícias chegaram a Daniel e isso o deixou muito angustiado e foi buscar ajuda divina. Apesar da idade avançada, Daniel orava com o mesmo fervor que tinha quando jovem. Quer dizer, que ele ficou sabendo, né? Que estava em tempos angustiosos. Ele mesmo relatou no capítulo 9, né? Que as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, que os muros de Jerusalém iam ser construídos, mas em tempos angustiosos. Que os samaritanos iam atrapalhar os israelitas a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas os israelitas conseguiram construir os muros de Jerusalém. Demoraram 49 anos para construir. Mas conseguiram, construíram. Então, por isso que
que em toda a tribulação que passaram, conseguiram construir o muro. Vou continuar agora no versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quer dizer, para vocês que entenderam o que eu li. Agora eu vou dar a explicação, a interpretação. Porque quando o rei Ciro, libertou o povo israelita, isso demorou 21 dias. Por isso que Daniel estava orando. Ele sentiu um poder espiritual ali, entre as forças do bem, entre as forças do mal. A luta entre as duas forças. Por isso que ele orava constantemente, ele jejuava por 21 dias. Por quê? Gabriel, lutava contra Satanás. Por quê? Vitória sobre os reis da Pérsia. Porque quem estava por trás do reino da Babilônia, do reino da Pérsia, do reino da Grécia e do reino de Roma? Satanás. Quando Jesus foi tentado no monte, ali no deserto, Satanás tentou Jesus. Satanás não falou: me adore, emprosta-me a mim, que eu te darei todos esses reinos que está sobre o meu comando? Isso está lá em Mateus. Satanás tentou Jesus, ele falou: eu te darei todos os meus reinos, porque ele tinha controle em todos os reinos da terra. Satanás é o príncipe desta terra. Jesus mesmo falou em João, o príncipe desta terra. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, passou esse poder para Satanás. Uma coisa que Satanás não pode fazer é subir aos céus como ele subia, como está em livro de Jó, que ele participava das reuniões celestiais. Quando Jesus morreu na cruz, aniquilou isso de Satanás. Ele não pode mais subir aos céus, em reuniões celestiais. Então, por isso, ele ficou batalhando com Gabriel 21 dias. Ele não queria deixar os israelitas voltarem para Israel. O que ele queria é que o povo ficasse exilado, em Babilônia. Mas o tempo do povo judeu era de 70 anos. Não podia mudar a profecia. Mas Satanás queria atrapalhar a todo momento isso. Ele não queria que o povo israelita voltasse para Israel para estabelecer de novo o templo. Ele sabia que Jesus iria pisar no segundo templo. E pisou. Ele entrou no segundo templo. Então, quer dizer, a profecia veio certinho para cumprir-se. Porque quando Jesus nasceu, Satanás atentou, sobre Herodes, Herodes o Grande, para matar Jesus, porque ele não queria que Jesus nascesse, de Maria, ele não queria, que as profecias se cumprissem, que o templo fosse reconstruído. Então, quer dizer, 21 dias batalhando, com Gabriel. Quem veio? Miguel. E quem é Miguel? Jesus Cristo. O nome de batalha de Jesus Cristo é Miguel. Jesus Cristo veio,
cara, e venceu, cara, Satanás. Era 21 dias de batalha. No livro de William H. Shea, essa oração de Daniel ocorreu no primeiro mês do ano, Nissan, no período da Páscoa e dos pães asmos. Quer dizer, que ele falou aqui o período que foi a oração de Daniel. No livro Daniel, um guia para o estudioso, na página 231, 232 e 234, Daniel afirma que estava pranteando e jejuando pelo período de 3 semanas. Então Deus apareceu para ele no 24º dia do primeiro mês. Primeiro mês Nisan, isso está em Daniel capítulo 10, verso 4. O 24º dia do primeiro mês é o dia final das 3 semanas de jejum. Como Daniel teve visão no final de 3 semanas completas, ela teria ocorrido em um dia de sábado. Esta profecia final do livro de Daniel foi muito provavelmente dada em um sábado. Com certeza, o dia do Senhor. Esta é a única visão no livro que nós podemos datar com esse tipo de precisão. Assim como Daniel recebeu sua profecia final em um dia de sábado, João recebeu as visões de seu livro nesse dia também. Ambos estavam em idade avançada. Daniel estava cativo em Babilônia por cerca de 70 anos e agora tinha aproximadamente 90 anos de idade. João recebeu sua visão no ano 96 depois de Cristo, e a última vez que viu a Jesus já fazia 70 anos. Os dois estavam exilados quando receberam a visão, Daniel em Babilônia e João na ilha de Patmos. Quer dizer, eram os dois, né? Estavam exilados, estavam presos, né? Daniel em Babilônia, e João na ilha de Patmos. Ele no dia de sábado. Agora você imagina João, que era numa sexta-feira à noite, igual hoje, que está no dia do Senhor, que recebeu essa visão, as visões do Apocalipse. Aquela mulher vestida de sol do capítulo 12, aquela mulher sentada numa besta no capítulo 17, você só imagina aquelas visões que João recebeu, era no dia de sábado. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me já resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele me disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tomarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém que há esteja ao meu lado contra aqueles que não, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aqui terminou o capítulo 10, de Daniel. Agora eu vou ler as passagens, né? As passagens, mas antes eu quero continuar aqui na Bíblia. Vamos abrir em João capítulo 14, verso 30. Você viu que Daniel ali falou que ele que virá depois da Pérsia, virá o príncipe da Grécia? Quer dizer,
Cara, igual eu falei, que Satanás toma conta de todos os reinos. Cara, e nada vai atrapalhar, cara, Gabriel, de contar a Daniel o que virá das profecias. Quer dizer, cara, a próxima profecia agora é do capítulo 11, cara, que eu vou começar semana que vem, quero falar para vocês o que Gabriel relatou a Daniel, cara, todo esse tempo. Cara, que Gabriel ficou um tempo, cara, explicando para Daniel o capítulo 11 inteiro, cara, do versículo 1 até o versículo 45, cara, explicando o que ia acontecer, cara, cara, nesses tempos, cara, de batalha, cara, de guerra, cara, sobre o reino de Israel. Cara, Israel sempre no meio dessas batalhas. Então, por isso que eu vou trazer o capítulo 11 para vocês sobre isso. Vamos abrir em João, capítulo 14 e o verso 30. João, capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e nele nada tem em mim. Eu vou ler o 31 também. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Quer dizer, quer o príncipe desse mundo é Satanás. Quer o príncipe desta terra é Satanás. Era por isso que ele que fala que aí vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim. Quer dizer, Jesus está falando aqui que não tem relação nenhuma com Satanás. Vamos para Isaías, capítulo 58. Vou continuar já com os textos, mas primeiro eu vou para Isaías, capítulo 58, e o verso 13. Isaías, capítulo 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso santo dia do Senhor digno de honra, e os honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Vou continuar no 14. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quer dizer, quem não honrar o sábado, cara, irá, cara, se até no final dos tempos aí, vai aceitar o selo da besta, que ele vai pagar por isso. Marcos, capítulo 2 e o verso 28. Marcos, capítulo 2, verso 28. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Com certeza. Era o Senhor. Por isso que Jesus congregava no sábado, que era lá na sinagoga. Pregava lá na sinagoga sempre no sábado, porque é o dia do Senhor. Ele é o dono do sábado. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, cara, não é contra o povo aqui deste mundo, e sim contra as forças do mal,
contra as forças malignas, que devemos de lutar. Então não devemos se preocupar com as pessoas. É lógico que tomar o cuidado possível, mas se preocupar principalmente com as forças do mal. No livro Santificação, na página 57, que grande honra é otorgada a Daniel pela majestade do céu. Conforta seu servo tremente e lhe assegura que sua oração foi ouvida no céu. Em resposta àquela fervorosa petição, o anjo Gabriel foi enviado para influenciar o coração do rei da Pérsia. O rei havia resistido às impressões do Espírito de Deus durante as 3 semanas em que Daniel estivera jejuando e orando, mas o príncipe dos céus, o arcanjo Miguel, foi enviado para convencer o coração do obstinado rei, a fim de que tomasse alguma decisão para atender à oração de Daniel. Quer dizer, foi essa luta, né, que era para libertar o povo judeu. Ainda na história, Daniel fala ainda para Ciro, que a profecia de Isaías capítulo 45, verso 1, que ela fala de seu reino, né? Que ela fala do reino de Ciro, que Ciro ia invadir Babilônia, ia vencer os babilônicos e ia libertar o povo. Quer dizer, e Ciro, cara, na história fala que Ciro ficou, que era esplêndido, que era que ele não era nem nascido, que era quando Daniel falou que fazia quase 200 anos essa profecia. Ele falou, ele não era nem nascido. Quer dizer, como Deus sabia de minha história. Quer dizer, que era por isso que era que ele libertou. Era porque Deus trabalhou. Que era Jesus venceu Satanás e trabalhou na cabeça de Ciro para libertar o povo judeu. No comentário bíblico adventista, no volume 4, na página 946 e 947, é descrito: a luta descrita era basicamente entre os anjos de Deus e os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. Neste capítulo, como talvez em nenhum outro na Bíblia, a descortiva o véu que o separa o céu da terra. É revelada a luta entre os poderes da luz e das trevas. Tem mais passagens bíblicas aqui. Quero abrir em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, o verso 7. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Quer dizer, a batalha espiritual lá no céu. Que era Satanás se rebelando, né, contra Deus. E teve a batalha, né, que aí Deus expulsou Satanás e os seus anjos, né, que ele pegou para ele, que aí hoje são demônios, né. Vamos para Judas. Judas capítulo 1, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, o cara não fez isso, né? O cara não proferiu juízo infamatório, né? Não despedaçou Satanás, porque ela vai ter o juízo, né? Ia ter o juízo investigativo como está tendo hoje, cara, entre os mortos e os vivos, né? Cara, quem vai aceitar o selo de Deus e o selo da besta. Vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, aqui está falando da volta de Jesus, para consolarmos. No livro Exaltai-o, na página 290, o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte neste conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Comentário Bíblico Adventista no volume 4, na página 946 e 947, escreve: Miguel é descrito como protetor particular de Israel. Daniel 12, verso 1. Sua identidade não é definida de forma definitiva, mas em comparação com outras passagens o identifica com Cristo. Miguel é o próprio Senhor Jesus. Miguel, como nome de ser celestial, ocorre na Bíblia apenas em passagens apocalípticas, em casos em que Cristo está em conflito direto com Satanás. O nome hebraico, cujo significado é quem é como Deus, é tanto uma pergunta como um desafio. No livro Profetas e Reis, na página 290, enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino Medo-Pérsia, para que não mostrassem favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo desta profecia. Luta entre as forças do bem e as do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro, e antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio ao auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Gabriel declara: Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, verso 13. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias de seu filho Cambises, que reinou cerca de 7 anos e meio. No livro Daniel, o Vidente da Babilônia, na página 108, de Gerhard Prentzen, este capítulo nos ensina que a grande controvérsia entre o bem e o mal é uma batalha real entre as forças do bem e as forças do mal, que os anjos são reais, tanto os anjos bons como os anjos caídos, e eles podem influenciar os assuntos humanos. Com certeza. Olha a política, cara, tudo os anjos caídos estão influenciando. Olha os terroristas, cara, tudo os anjos caídos. No livro Daniel é o profeta messiânico, na página 398, de Merlin Allinea. Nos dá conforto saber que o grande conflito cósmico, por mais terrível e devastador que tem se mostrado até agora, vai chegar ao fim, pois as forças do mal serão finalmente destruídas pelo poder de Miguel, que está ao lado dos fiéis. Não apenas o Cristo e Redentor, não apenas o Criador e Redentor, mas também como intercessor, sumo pontífice e salvador, pronto a vir buscar os seus para estar com eles por toda a eternidade. Isso foi o capítulo 10, cara, de Daniel, o povo de Deus. O conflito entre o bem e o mal. Satanás tentou impedir Ciro, de deixar o povo judeu ir para Israel. Mas Gabriel, lutando com Satanás, lutando contra o príncipe da Pérsia, tentou batalhar ali na cabeça de Ciro a ideia de libertar, e Satanás falava: não liberte, não liberte, liberte. Mas Jesus veio, Miguel veio e aniquilou Satanás e trabalhou na cabeça de Ciro para libertar o povo judeu, porque ele estava na profecia, a profecias das 2.300 tardes e manhãs. Por isso, o povo de Deus,
Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé e expulsar os espíritos maus de nossas vidas. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo para que eu pude explicar tudo isso para todas as pessoas, nações e línguas, para aprenderem sobre ir para as forças do bem e não para as forças do mal, sempre para a sua luz, meu Deus. Por isso, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor fez de mim o seu servo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um feliz sábado. Se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Então, na semana que vem, eu vou trazer Daniel capítulo 11. Serão 13 vídeos, falando do versículo 1 até o versículo 45, tá ok? Será um capítulo 11 especial. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!